Dando início a mais um grupo, o nosso grupo de Conexão Bíblica, saudamos a todos, na paz, na alegria, no amor em Cristo Jesus. Estamos tratando do livro do Apocalipse, né? E sob a ótica do cristão diante da aproximação deste final dos tempos, né? E das forças espirituais que atuam nesse sentido. E esse assunto de hoje é quase um parênteses dentro do tema, porque não vai falar das coisas que estão por acontecer, né? Vai falar do nosso tempo, do tempo da igreja, do tempo da conversão, do tempo do Evangelho de Jesus Cristo. Então, é importante nós estarmos atentos. Isso aqui é uma reflexão que vai nos ajudar na nossa caminhada e que, é lógico, está sempre ligado com essa perspectiva do plano de Deus para a humanidade, em que o livro do Apocalipse demonstra bem. Mas, para fazermos tudo isso de uma maneira edificante, de uma maneira que seja uma ajuda mesmo, vamos precisar do ajudador. A Bíblia chama ele de ajudador, o Espírito Santo. Então vamos pedir a presença do Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos colocamos diante de Deus e clamamos que o Espírito Santo venha sobre essa nossa palavra e nos conduza, porque nós precisamos tanto, Senhor. Precisamos. Conhecemos as coisas na nossa mente, a gente concorda com elas, mas isso precisa ir além, precisa entrar no nosso coração, e esse é o nosso assunto de hoje. Então oramos para que o nosso Deus permita que o Espírito Santo conduza a nossa reunião e que ela produza os frutos que o Senhor pretende por esta palavra. Amém. Vamos então dar andamento. Aqui está o nosso mapa, né? Que ajuda bastante a gente nesse assunto do Apocalipse, né? Nós já passamos pela abertura dos selos, aquela corte celeste, e Jesus mesmo liberando esse poder, né? O poder para que se cumpra o plano de Deus. Por que precisou liberar esse poder? Já falamos várias vezes, cabe relembrar, né? Porque ele foi interrompido por uma decisão do primeiro Adão, do primeiro homem, Adão, né? De acatar a orientação do anjo que se opõe a Deus, Satanás, em lugar da palavra de Deus. Ao fazer isso, ele, que era o que geraria toda a humanidade, impediu e colocou essa descendência toda nas mãos daquele para o qual ele entregou a sua decisão, né? Então, isso tinha que ser revertido e levou tempo para isso, né? Teve que se estabelecer uma aliança na questão legal, que foi a velha aliança, e por meio dela encontrar meios na justiça de permitir a manifestação de um novo Adão, que era Jesus, que nasceu como homem, teve que nascer como homem, e vencer então todo aquele direito adquirido por Satanás, porque agora este homem ofereceu a vida sendo perfeitamente justo. Então isso é sempre uma coisa que deve estar na nossa mente. Bom, ao fazer isso, ele entra no céu, então entra lá e começa novamente aquele processo que era o inicial, para que se cumpra agora dentro do plano de Deus, que não muda. O plano de Deus vai se cumprir e não importa as tentativas do inimigo de impedir, né? Então nós vimos que os primeiros selos, do primeiro ao quarto selo,
liberavam forças que nós já descrevemos. O primeiro era o cavalo branco, que significa um cavaleiro percorrendo o mundo, né? Montado nesse cavalo branco, e que significa a difusão do evangelho em toda a terra, né? Então esse cavaleiro aí é o próprio Jesus cavalgando esse cavalo branco, e ele está anunciando o evangelho através da igreja, através dos apóstolos, começa com os apóstolos e vai adiante, né? Mas também o segundo selo libera o cavalo vermelho, que corresponde às guerras. O terceiro selo libera o cavalo preto, que corresponde à fome. O quarto libera o cavalo amarelo ou esverdeado, conforme a tradução, que representa a morte. Morte por doenças, pela guerra, pela fome, pela escassez, né? Então, a morte. E o quinto selo, aí já é a oração dos santos, clamando justiça, aqueles que deram a vida, como os apóstolos e tantos outros, e esse sangue clamando que a manifestação da justiça, que vai se cumprir, então, também com base nesse clamor, né? Mas o sexto selo já começa a liberar os abalos, né? E é no sexto selo, então, que fica definida a quantidade dos servos de Deus e que existe uma visão antecipada deles. Mas tudo isso aí nós voltamos a falar pelo seguinte: nós queríamos refletir sobre esses 4 primeiros selos abertos, sobre esses 4 cavaleiros do Apocalipse. Essa questão, ela está ligada ao tema do Apocalipse, mas ela é essencial para a vida da igreja e para o nosso crescimento. Aqui nós vamos tirar conclusões que são extremamente importantes para nós. Então vamos prestar bastante atenção e vamos seguir adiante aqui. Então, reflexões sobre as forças espirituais presentes no mundo durante o período da Nova Aliança, até a segunda vinda de Cristo. Então, nós vamos ver, cada um daqueles cavaleiros é uma força espiritual, né? E nós precisamos ver como é que elas interagem e qual a razão. Lembra que nós lemos o que Jesus falou aos apóstolos, o sinal que ele deu para o final dos tempos, né? E também como ele anunciava essas situações de guerra, de fome, de morte que haveria no mundo, e alertava sobre tomar um cuidado quanto a isso. Então é exatamente isso que nós vamos tocar, é nesse assunto que nós vamos aprofundar, né? E os cavaleiros, então, está aí na tela agora, escrito claramente: o cavalo branco, o evangelho, a boa notícia, o vermelho, as guerras, o preto, a fome, a escassez, a situação natural do homem, de buscar mais alimento, mais recursos, tudo mais, sempre para obter uma vida melhor, né? E o cavalo esverdeado, que é a morte pela espada, pela guerra, pela fome e pela peste, né? E até pelas feras também, né? Bom, vamos... Opa, desculpa aqui. Vamos seguir aqui em frente. Bom, refletindo sobre isso, né, nós vamos fazer essas reflexões. Enquanto o cavaleiro branco anuncia a vida pelo Evangelho, a vida com V maiúsculo aí, vida mesmo, né, a vida que não está limitada a um período de tempo, né? Enquanto o cavaleiro branco anuncia isso, esse é o anúncio do Evangelho, os outros 3 anunciam a morte, pela espada, pela fome, pela peste ou pelas feras. A morte pela espada e pela fome está relacionada aos conflitos entre os homens por causa da cobiça. Sempre assim, né? Por que tem as guerras? É porque o cara quer conquistar a terra do outro, porque quer tomar a riqueza do outro. Isso se reflete em termos de nações, mas até em termos de indivíduos. O cara que vai e mata o outro para pegar o que ele quer dele. Então, essa é a morte pela espada. E a morte pela fome também é a mesma coisa. Na hora da escassez, os homens entram em conflito, né? Tá faltando algo, o cara
vai tomar o que o outro tem, né? Então a morte pela espada está relacionada a esse conflito que é natural do homem. O homem, ele quer preservar a sua existência nesse mundo, embora ela seja tão efêmera, né? Mas ele zela tanto por ela e entra em conflito diretamente, né? Então, essa é o que está por trás, o que é estimulado pelo cavalo vermelho, né? E pelo cavalo preto. Isso é o que é estimulado, essa crise entre os homens, né? A morte pela peste e pelas feras são fatalidades que, em sua origem, são determinadas pelo crescimento do pecado da humanidade, né? À medida que o pecado vai se avolumando, tende a surgir essas forças de morte, de peste ou acidentes graves, né, com animais ou com a própria natureza, né? Não apenas essas são determinadas pelo crescimento do pecado da humanidade, não apenas para as vítimas, para a sociedade humana como um todo, né? Um exemplo é as pragas do Egito. Eles se resistiam ao que Deus pedia, solicitava por meio de Moisés, e resistiam, e vieram então as pragas sobre o Egito. E isso é um paralelo do que acontece hoje quando o mundo vai entrando nesse confronto, nessa tendência de pecado. O pecado é fonte da proliferação de fatalidades que causam a morte, né? Então, a causa está aí. Resta a gente agora saber por que Jesus diz que é necessário ou é preciso que isso aconteça. Essa é a grande pergunta. Lembra que nós lemos na semana anterior Mateus 24, 3-6 e Lucas 21, 5-2. Esses dois textos tratam exatamente desse período, né, em que um deles, o de Lucas, anuncia o início do período da evangelização do mundo, né, que seria com a queda de Jerusalém, com os judeus dispersos pelo mundo, e então o evangelho sendo anunciado aos gentios, né, ele marca aquele instante, a destruição do templo, nós lemos sobre isso, né? Então, esse é o início, e Mateus 24 fala do fim, que quando a abominação da desolação estivesse no lugar onde não deveria estar, e que a gente já alerta, esse lugar onde não deveria estar a abominação da desolação é no seio da igreja. Então, por isso vem a apostasia, o esfriamento da fé, é a tendência da aproximação da abominação da desolação. Mas, de qualquer forma, nos intervalos desses dois textos que está falando desse, que é o sermão profético de Jesus, registrado por Mateus e por Lucas, em meio a essas duas conversas, a gente extrai dali essa frase de Jesus, nos dois casos. Haverão guerras, rumores de guerras, mas não se perturbe o vosso coração. É necessário, né? É preciso que isso aconteça. E aí é que fica, toda vez que a Bíblia tem algo assim que parece estranho, né? Ali é bom a gente permanecer ali, ficar olhando, porque ali tem ensinamento importante, essencial para nós, e isso é o que a gente procura fazer e extrair. Por isso esse tema está inserido aí no meio do Apocalipse, tem tudo a ver com o Apocalipse, mas é na verdade um esclarecimento de todo esse período aí, que é o período da igreja, né? Porque a resposta do porquê lá de cima, né? Porque Jesus disse que é necessário, que é preciso, está aí em vermelho, né? Porque essas situações são provas para a nossa fé. É uma coisa que às vezes a gente fica chocado com isso. Mas peraí, a gente vai ficar exposto à guerra, à doença, perigo de enfermidade, de assalto, de um monte de coisa, e essas situações são necessárias? Por que essas situações provam a nossa fé? Então, nós temos que ver, extrair daí o ensinamento importante para nós hoje, né? Então, a resposta para o porquê que Jesus disse que era necessário
e que precisava acontecer, é que essas situações provam a nossa fé. Elas são um meio da gente confrontar a nossa fé com o que está acontecendo à nossa volta e escolher, fico na fé ou fico no que vejo. A fé é a certeza do que Deus disse, mesmo que eu não veja. E o que eu vejo é coisa da carne, é coisa do apalpar, do sentir. Então, por isso é importante que essas coisas aconteçam. Nota, a fé nasce e cresce no nosso coração. A fé não é uma coisa da mente, né? É uma coisa do coração, nosso espírito. E a fé é uma constante batalha interior do espírito em relação à alma e o corpo, né? Por quê? Porque a nossa alma tem convicções e o nosso corpo tem desejos da carne, de satisfação, de descanso, de tranquilidade, né? Mas o espírito tem que ser treinado, o espírito tem que ser renovado, o espírito tem que ser capaz de crescer e conter a fé, que se apoia não nas coisas que a gente entende que são boas ou que o corpo tem vontade de possuir, mas nas coisas que Deus determinou. Então, essa constante batalha é uma batalha contra a nossa velha natureza, aquilo que está em nós e que recebemos de Adão. É uma batalha que tem que ser superada, tem que ser vencida. Agora tem que introduzir um novo Adão na nossa alma e dominar o corpo, né? Isso a gente tem falado muitas vezes. Mas é por isso que é necessário que estas coisas aconteçam e é preciso. Esses cavaleiros estão operando aí e eles têm esse propósito, né? É uma batalha de vida ou morte, pessoal, porque quando a gente pensa que eventualmente venceu essa batalha porque está livre dos perigos, muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade de ter crescido na fé e, portanto, estamos caminhando o caminho da morte, porque a fé é que vai dar a vida eterna, né? Então, é uma batalha de vida ou morte. O resultado se expressa em nossas emoções diante daquelas situações, né? Então é por isso que Jesus falou, não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Aí você deve estar perguntando, mas como? Posso estar numa situação de guerra, numa situação de fome, numa situação de enfermidade grave. Como que eu posso não deixar perturbar o meu coração? Nem se atemorizar, né? Então é isso que é o ponto que a gente vai destacar agora na sequência, né? As guerras, conflitos, doenças, crises de fome e peste sempre existiram, tá? Existiram antes da morte e ressurreição de Jesus, já existia, né? Portanto, mesmo anteriormente a essa vinda de Cristo. Porém, com o advento do Evangelho, depois que Jesus lançou o Evangelho no mundo e subiu aos céus, e com a vitória de Cristo, que ele conquistou também com sua morte e ressurreição sobre estas coisas em nosso favor, né? Está escrito aí, obtidas por meio de sua morte e ressurreição, estas situações passaram a ser oportunidades para crescermos na fé. Por isso, são tão necessárias. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro, pessoal, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos da fé porque Jesus veio e fez toda a obra e é pela fé que nós vamos possuir esta obra. Por isso é essencial. Sem a obra, nós continuamos no nosso pecado, nós continuamos na nossa natureza velha, e essa natureza não pode estar diante de Deus, não pode viver eternamente. Se for viver eternamente, tem que ser separado de Deus. E é justamente isso que o juízo final faz, né? Então, nós precisamos crescer na fé. Por isso é tão necessário. Começamos aí vendo que esse assunto é grave, né? E é intenso. Como que a gente pode ter fé quando tem o risco de doenças ou pestes, por exemplo, né? Vamos ver qual foi a obra de Cristo nesse sentido.
Presta bem atenção, a Bíblia é um todo. A Bíblia inteirinha é a revelação de Jesus Cristo, ele é o Verbo de Deus, e nada que está escrito ali é escrito contrário à determinação de Deus. Tudo tem um ensinamento. Quando no Velho Testamento Deus falava pelos profetas, ele anunciava tudo o que ia se cumprir em Cristo. E se cumpriu ao pé da letra, né? Então é importante a gente conhecer a Bíblia como um todo, é aquilo que nós falamos lá, né? E vamos repetir hoje aqui, né? Conhecer ela como um todo, porque é aí que a gente vai tirando as conclusões que nos ajudam de maneira muito intensa nas situações que a gente vive aqui e que são situações que devem reverter para o nosso bem, né? A obra de Cristo nesse sentido. Vamos ler na questão da doença e das pestes. Isaías 53. Então, Deus determinou ao profeta Isaías que ele registrasse essa profecia anunciando Cristo. Quem poderia acreditar nisto que ouvimos? Isaías estava falando. A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele, está falando de alguém que viria, né? Viria muito tempo depois de Isaías. Mas é desse Jesus que veio, né? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida, lá em Israel, num cantinho lá, né? Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. E aí ele começa a falar até da aparência de Jesus na cruz, no versículo 3. Era desprezado, era escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Aqueles que tinham, por exemplo, a lepra, a pessoa não olhava, cobria o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Então ele está falando de Jesus lá na cruz. É a visão de Jesus com chagas, ferido, esmagado na cruz. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus, humilhado, mas ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele, fomos curados graças às suas chagas. Então, doenças e pestes está resolvido nessa promessa. Isso é uma promessa de Deus, que se cumpriu em Cristo. Ele já fez tudo isso, tá? Então, nele, as doenças e pestes estão resolvidas. E o cristão vai ter que aprender a lidar com isso. Porque se ele... nós vamos ver um exemplo aqui, que é o exemplo de Davi, que vai ajudar a gente a perceber como que é esse processo. Mas o cristão devia ter condições de viver pela fé essa grande verdade. Fomos curados graças às chagas de Jesus, tá? Então, essa é a obra de Jesus que resolve o problema do cavalo esverdeado, com as suas doenças e com a peste, que se opõe ao Evangelho, né? Que anuncia a vida, e ele anuncia a morte, né? A fome e o que vestir, onde se abrigar, tudo mais, né? Como que está revelado, como que, é lógico que tem outros textos mesmo do Velho Testamento, mas nós escolhemos esse de Mateus, porque é Jesus mesmo falando, né? É o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Jesus deixou claro qual era a condição do cristão diante do cavalo aí preto, né? Da fome e da escassez, né? Não ter o que vestir, não ter o que comer, não ter onde se abrigar. Então, Mateus 6. Não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Então, não é para o cristão se preocupar com isso. Os pagãos, sim, devem se preocupar. Eles estão vivendo aqui esse mundo. E as circunstâncias à volta dele tem que dar um jeito de escapar de que forma for, mesmo que seja indo lá roubar, ou lutar, ou brigar, que seja, né? Então, isso não é para o cristão. O
cristão não deveria estar sujeito a essa tendência, tá? Isso é uma tendência, é um espírito, né? O cavalo preto. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a vontade de Deus, o reino de Deus e a sua vontade, é o Evangelho, né? E todas estas coisas serão dadas em acréscimo. Portanto, vem aquela frase, não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias, a cada dia basta o seu cuidado. Então nós vimos que Jesus, nele está a solução para todos esses cavalos, esses cavaleiros que se opõem ao cavalo branco, ao Evangelho. Então toda vez que nós recorremos a Jesus, que nós nos firmamos nele, nós estamos vencendo essas tendências dos outros três cavaleiros, e ao vencer nós estamos crescendo na fé. Ao vencer estamos crescendo na fé. Só que tem uma coisa, né, que precisa ficar bem claro. Isso que Jesus fez não é uma coisa, ele fez e pronto, já é minha, é automático, né? Não, isso precisa crescer, e quem é que faz com que aqui cada palavra dessa que nós acabamos de ler seja verdade, palpável para nós? É a nossa fé. Portanto, precisamos ser convencidos disso no nosso coração. Eu vejo que todo cristão ouve essas palavras de Isaías, da cura, e as palavras de Jesus quanto ao alimento, à provisão, ouve e acredita. Mas, na situação, quando ele é confrontado, como está o coração? Por isso que a gente tem que ter essa consciência de que o coração é mais do que a nossa mente. Ele representa o nosso espírito. O coração é um órgão, que está lá, um órgão físico, não faz parte do corpo, certo? Que vai perecer, mas ele representa o nosso coração, o nosso espírito. E o nosso espírito precisa estar convencido disso. Somente é possível convencer o espírito do homem daquilo que Jesus operou com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou que era necessário que ele fosse, porque se ele não fosse, não seria derramado o Espírito de Deus, e quando o Espírito Santo viesse, então ele nos convenceria de cada uma dessas coisas. Portanto, somente é possível com a ajuda. Ele é o ajudador, ele está conosco, nós precisamos ter essa consciência, né? Acreditamos com a mente, mas é preciso crer com o coração. É o Espírito que nos convence. E convencidos do juízo, ou seja, crendo no coração que o príncipe desse mundo já está julgado e condenado, tá? O Espírito Santo é que vai dar essa consciência para nós. E como isso acontece, né? Isso acontece colocando em prática as coisas que nós vamos aprendendo com as Escrituras. Esse é o bom combate da fé. E a Bíblia fala como bom combate. Por isso que ele vê com bons olhos essa situação de mover aí de guerras, de escassez, de doenças, no sentido de ser oportunidade de vitória, né? E isso é um bom combate da fé, porque nós somos soldados em Cristo em treinamento. Quando a Bíblia fala que Deus é o Senhor dos exércitos, é que ele forma homens e mulheres capazes de prevalecer com uma força interior que atua no espírito, que os faz semelhantes a Jesus, capaz de vencer a morte, né? Capaz de vencer todo o mal, tá? Então, para isso, é preciso combater, é preciso ter treinamento, né? Somos soldados de Cristo em treinamento. Aqui reside a importância da exortação do apóstolo Paulo, orai sem cessar. Lembra? Nós falamos sobre isso. Essa oração sem cessar nos coloca interagindo com o Espírito Santo e vai permitindo que o nosso espírito se fortaleça na fé.
Então, é a importância da exortação de Paulo, dada no livro aos Tessalonicenses, na carta aos Tessalonicenses. Orai sem cessar. Porque se nós no dia a dia estivermos nos entregando em oração, ou através com o entendimento, ou oração no Espírito, a gente vai estar nos fortalecendo e nos capacitando para entrar neste bom combate da fé. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz assim: viveis sempre contentes. Isso é uma ordem, tá? Por quê? Porque nós já sabemos, Jesus venceu tudo por nós. Então não precisamos mais de estar aflitos e assustados, entristecidos. Nós temos a vida pela frente e nós sabemos todo o processo da salvação. É isso o assunto do Apocalipse, né? Viveis sempre contentes, orais sem cessar. E aí acrescenta, em todas as circunstâncias dai graças, porque essa é a vossa respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Se a gente não tem não se coloca nessa situação, a gente está extinguindo a presença do Espírito em nós, que é o ajudador, que vai nos convencer, né? Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias, aquilo que está lá em Isaías, aquilo que Jesus anunciou que se cumpriria em favor daqueles que creem, né? Não pode ser desprezado. Agora, tá certo, dentro de nós a gente tem que examinar tudo, porque o que vai ficar dentro de nós, o que vai ser abraçado, tem que ser segundo a vontade de Deus. Portanto, examinai tudo, abraçai o que é bom, que é a vontade de Deus, e guardai-vos de toda espécie de mal. Como é que eu abraço o que é bom? Se eu sei que é a vontade de Deus, eu posso pedir a Deus em nome de Jesus. Porque Jesus disse, tudo que pedirdes no nome dele, e quem fez toda a obra da nossa salvação é Jesus. Então, se nós estamos precisando dessa salvação, de algo bom, e que a gente percebe que dentro de nós falta, é só pedir em nome dele. Porque ele garante que ele vai fazer. Então você vê que é tudo cercado de uma condição que nos coloca em situação de viver sempre contente. É por isso que nós devemos estar atentos, examinando, orando sem cessar, mantendo essa interação com o Espírito, né? Examinai tudo e abraçai o que é bom. Guardai-vos de toda espécie de mal. O Espírito também dá consciência do pecado. Para quê? Para que nós renunciemos a isso em nome de Jesus. A gente tem que ter essa consciência. Precisa estar convencido que aquilo é pecado em nós. Senão a gente vai tolerando. E não se põe contra aquilo em nome de Deus, né? O Deus da paz vos conceda a santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, e aí sim, a partir do espírito, a alma é renovada e o corpo é subjugado. Então, a partir desse espírito renovado e que alimenta os valores da alma e que fortalece o corpo, aí a gente pode ser conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que é uma luta interior, em razão das circunstâncias à nossa volta, ou circunstâncias que estão acontecendo com nós mesmos, e nessa luta é importante aprender a lutar. Eu estou falando assim, pensa que eu já sei tudo? Não, nós estamos nessa luta. E a gente tem que estar convicto que não estamos sozinhos, que temos o Espírito de Deus e que precisamos buscar esse recurso com insistência. Deus se agrada disso, né? Bom, nós vamos ver aí como é o cristão fortalecido no bom combate, no combate da fé. Tá? Isso está em Efésios, e a gente conhece essa oração, faz brincadeirinha com ela, porque é vestir a armadura, é isso, é aquilo, mas não é. Isso aqui é uma coisa importante para nós, importantíssima, né? Vamos tentar olhar e ver o que está por trás de cada frase dessa, de estar fortalecido nesse combate da fé. Porque é um combate. As situações vêm para nós para nos destruir, mas nós vamos prevalecer pela obra de Cristo, crendo, né? Então vamos entender aí. Efésios capítulo 6, começando no versículo 10. Finalmente, irmãos, é Paulo falando aos Efésios,
fortalecei-vos no Senhor. Então está ordenando para nós nos fortalecermos nele. Pelo seu soberano poder, pelo poder dele. Revesti-vos da armadura de Deus. Está vendo como a gente é treinado para uma luta? Né? Para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar. A luta não é contra as pessoas. Né? A nossa luta é contra principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhada nos ares. Então é isso que está à nossa volta, essas circunstâncias que vão e vêm. É o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo esverdeado. Cada hora nós podemos estar confrontando alguma dessas situações. Né? Pode estar surgindo na nossa vida. Então, tomai, portanto, a armadura para que resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Então ele vai explicar passo a passo como que é. Né? Ficai alerta, à cintura cingidos com a verdade. Aqui é como se estivesse vestindo essa armadura, né? A armadura medieval. Né? Cingir com a verdade é pôr o cinturão da verdade, né? É começar a se proteger. Né? O cinturão da verdade, o que é? O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Aqueles textos que nós lemos, que Jesus anuncia, que ele fez por nós, são verdades. E nós precisamos ter aquilo em mente, precisa estar dentro em nós. A gente precisa conhecer a Bíblia como um todo, porque a Bíblia como um todo é a completa verdade, porque ela é Cristo. E Jesus falou, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ele é a verdade. Né? Então, cingidos com a verdade é conhecendo a Bíblia como um todo. E é como um todo, porque conhecer um pedacinho da Bíblia gera distorções. Você fica querendo analisar tudo por ali e às vezes tem outras partes que complementam. Pessoal, a Bíblia é um livro só. Não tem desculpa para você dizer, não, mas é muito grande. É um livro só. Você estuda centenas de livros aí para conhecer as coisas do mundo, fora o que se lê a cada momento aí no celular, antigamente eram as revistas, agora é tudo através da mídia aí, né? Mas a Bíblia é um livro só, e se nós nos dedicarmos a ele, nós estaremos revestidos dessa armadura, começando pelo conhecimento da Bíblia como um todo, para evitar excessos ou falta, né? Em relação às conclusões da verdade, que está lá. A verdade está lá. Né? O corpo vestido com a couraça da justiça. O que é isso? Aquilo que a Bíblia mostra que é a vontade de Deus para você e para mim, e ela mostra claramente, é só ler as cartas. Cada uma das cartas, os apóstolos foram deixando instruções. Não andeis ansiosos, guarda instruções diversas. Não vamos lembrar de falar agora todas elas. Né? Mas à medida que você vai lendo e vai guardando aquilo, você começa a se vestir da couraça da justiça. Por quê? Porque você vai ver coisas em você, com a ajuda do Espírito, ele vai te convencer disso, que você ainda não faz. E que é a vontade de Deus para você. E que ainda não estão incorporadas. Mas você pode abraçar essas coisas em nome de Jesus, pode usar a oração em nome de Jesus. Ele fala, se você me pedir, eu vou fazer. Eu tenho poder para fazer. Mas é você que tem que pedir. Jesus não vai fazer se você não buscar. Então, se tem algo que é justiça, que é vontade de Deus, justiça é vontade de Deus, e que você ainda não vive aquilo, então você pode pedir em nome de Jesus, porque a vontade de Deus está expressa na Escritura e Jesus, então, ele mesmo vai cumprir esta parte. Vale a nós conhecermos as Escrituras e com o corpo e ir nos vestindo com a couraça daquilo que é a vontade de Deus e que está lá escrito em todas as cartas. Né? Continuando. Os pés calçados com a prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Isso é levar a boa nova, é estimular o ensinamento que está percorrendo o mundo com o cavalo branco, né? Que é a boa notícia.
Então, toda vez que a gente vai crescendo, a gente não precisa estar completo. Naquilo que a gente cresceu, a gente tem que passar para frente. É o modo desse cavaleiro cavalgar no meio das multidões, tá? E é assim que nós temos que ter o calçado da prontidão. O calçado representa andar e estar pronto nesse andar pelo mundo para anunciar o evangelho da paz, né? Essa paz que vai ter que dominar-nos interiormente, tá? Então esse anúncio é estar calçado, estar pronto para dar esse anúncio, é estar calçado com a prontidão para anunciar o evangelho. E aí, sobretudo, embraçar o escudo da fé, para que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. É aí que nós temos que ver as promessas. Nós lemos hoje 2 promessas sobre a enfermidade e sobre as vestes e a fome, né? Essas promessas, nós temos que ter firmeza nelas. Nós temos que ter consciência disso, porque muitas vezes nós entramos em ira, indignação, em brigas, por causa de coisas que nós não precisávamos. Nós temos a provisão de Deus. Então, firmar-se nessas promessas é algo que nós precisamos estar atentos, buscar isso com empenho, né? E por fim ele diz, tomai enfim o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus, em tudo. O que significa isso? Tomar enfim o capacete, é algo na mente, né? E que vai servir como uma espada para nós, né? Eu conheço a Escritura, já passei pelas outras etapas. Eu estou com aquilo já dentro de mim, mas agora eu vou vestir vou colocar algo na minha mente, né? E vou usar isso e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para viver. Ou seja, tudo que eu faço, agora vamos lá, tudo mesmo, né? Em tudo pensar e agir conforme a palavra. Em tudo. Isso é ter o capacete da salvação. Em tudo. No seu trabalho, teria que agir conforme a palavra de Deus. No seu lazer, teria que agir conforme a palavra de Deus. No seu relacionamento dentro de casa, com os seus filhos, ou com sua esposa, ou com o seu marido, ou com os seus parentes, com os vizinhos, com quem quer que seja, em tudo, pensar e agir conforme a palavra. Isso vai nos colocando, nos tornando semelhantes a Cristo. E eu insisto, as cartas às igrejas, não aquelas do Apocalipse, é um resumo pequeno, mas a carta dos apóstolos, as cartas de Paulo, a carta aos Hebreus, todas as cartas que estão nas Escrituras, elas trazem as instruções de como agir e como pensar conforme a palavra, tá? Intensificai vossas invocações e súplicas. Como? Aí ele fala na sequência. Orai em toda circunstância pelo Espírito. Isso em toda circunstância significa sem cessar, pessoal, continuamente. Teve espaço, teve oportunidade, você não está conversando, não está fazendo algo que você tem que estar atento àquilo, mas que você pode sobrepor uma oração no Espírito, você vai estar orando sem cessar. Em toda circunstância, orando pelo Espírito. E o que acontece? Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Se nós formarmos um grupo de pessoas que ora no Espírito sem cessar continuamente, esse grupo vivifica os cristãos à sua volta, porque essa súplica atinge aqueles que estão ao nosso lado. Então, essas palavras são verdade, não é brincadeira, tá? É sério, nós precisamos tomar ciência disso e convicção em cima disso, né? Eu estou falando aqui um pedacinho, mas é por isso que é tão importante conhecer as Escrituras, né? Todo cristão, após a conversão, não tem exceção, é levado a um treinamento contínuo do combate da fé. Como é que nós estamos nesse combate, hein? Já apanhamos pra caramba, né? Mas precisamos começar a vencer nesse combate.
Precisamos insistir, precisamos saber que isso existe, senão nós não ficamos sem saber, vai acontecendo, você vai andando, leva uma pancada aqui, escorrega para lá, vai para o outro lado, uma hora dá certo, outra hora não dá, né? Não, o cristão é levado a esse treinamento, isso acontece naturalmente, pelo confronto com as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Mas lembra que uma vez Deus falou através desse grupo de conexão bíblica, a gente tratou disso. E Deus falava, olha para Davi. Né? Por quê? Porque Davi foi um que venceu, ele conquistou a terra. Ele foi rei de Israel e a ordem era conquistar a terra e ele conseguiu conquistar. E é isso que nós estamos falando, ele lutou e conquistou. Ele lutou para tudo quanto é lado, tá? Desde antes de ser rei. Né? Então, olha para Davi, eu estou pondo aqui só para lembrar. Podemos, nas situações de dificuldade, usar os recursos do mundo, mas não devemos em nosso coração contar com estes recursos. Por isso o alerta, não se perturbe o vosso coração. Então veja só, nessas situações de enfermidade, de crises, às vezes a gente vai precisar contar com os recursos do mundo. Não é que vai precisar, podemos, é uma concessão, podemos contar com isso. Mas para que isso seja efetivo, o nosso coração, que é o lugar da fé, não pode estar perturbado. Esse é um cuidado, pessoal. Quando estiver perturbado, é melhor parar e orar. É melhor pedir e orar. Eu estou falando para vocês, estou falando isso para mim mesmo. Tá? Não se perturbe o vosso coração. Isso é o jeito, porque se a gente conseguir fazer isso, aquelas promessas são verdades, elas se cumprem. Vamos pegar o exemplo para Davi, vamos fazer aquilo que está falado aí, vamos olhar para Davi. Lembra o exemplo da luta do Golias, essa é a mais conhecida de todas. Ele fez muitas guerras, e passou por elas e foi vencedor. Né? Quando eu falo a palavra vencedor, eu lembro da carta às igrejas do Apocalipse, que fala ao vencedor. Vencedor é essa luta toda aí que nós estamos tratando hoje. Tá? Então, na luta com o gigante Golias, Davi recusou as armas oferecidas pelo rei Saul e usou somente a sua funda, um instrumento quase de infantil, né? Mas que era importante. Recusou as armas do rei, que era uma armadura, couraças, capacete, espada, cinturão, todas estas coisas, né? da armadura humana mesmo, né? Das lutas medievais lá, né? Davi não quis, porque ele se sentiu incapaz de usar aquilo. Né? E ele decidiu ir para a luta só com a funda. Mas se nós olharmos bem o texto, contudo, ele no íntimo, ou seja, no coração, não apoiava-se nesse recurso. Então aqui um ensinamento importante. Tem horas que diante dessas lutas a gente vai apelar para as coisas do mundo, tá? Vai apelar para a medicina, vai apelar para procurar um emprego melhor, alguma coisa assim, vai, tudo bem, né? Só que isso tem que tomar um cuidado, porque se você for pôr no coração nisso, se você puser a confiança nisso, então você vai ser manipulado por isso. Mas se você estiver tomando esse cuidado, vai acontecer como Davi. Vamos ver o que ele comentava quando ele foi exposto àquela luta. Davi estava aí, pessoal, diante de um gigante, alguém que tinha uma força descomunal, com armas. A lança dele era uma lança com a grossura aí de um galho de uma árvore e enorme. Ele tinha um peso enorme, né? Escudo e couraça, todo revestido, né? E desafiava Israel a mandar um homem contra ele. Se esse homem matasse ele, os filisteus iam se render a Israel. Mas se não matasse, então Israel tinha que se render a eles. Então era um desafio que afrontava Israel, e todo mundo ficava com medo, ninguém ia lá, nem Saul quis ir. Né? Mas Davi resolveu ir. Né? A gente conhece essa história aí já. Né? Bom, e na hora o
gigante falou, mas peraí, vocês vão mandar esse aí para lutar comigo? Aí não tem nem armadura, não tem nada, né? E Davi respondeu para Golias: tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel que tu insultastes. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, eu vou te matar, vou cortar a tua cabeça, e darei os cadáveres dos exércitos dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Está vendo? Ele está afirmando. E toda essa multidão saberá que não é com a espada ou com a lança, e nem com a funda, tá? É que o Senhor triunfa, pois a batalha é do Senhor, e ele vos entregou em nossas mãos. Então veja a resposta, como a confiança dele estava em Deus. Estava em Deus, ele ia usar a funda. Ele não estava ainda em condição de não precisar usar a funda, vamos entender isso, tá? Mas ele ia usar, não confiando nela, confiando em Deus. Então, por isso não se perturbe o vosso coração diante dessas situações. Precisamos aprender a subir esse degrau importante, tá? Davi poderia vencer a luta sem armar-se de qualquer recurso material? A resposta é sim. Mas para tornar isso possível, ele precisaria estar na plenitude de sua fé, a ponto de fazer descer fogo do céu. A gente tem exemplos nas Escrituras de Elias, né, que mandou descer, quando que vieram contra ele, o exército mandou descer fogo do céu, não precisava de arma nenhuma, porque ele estava na vontade de Deus, ele estava no centro da vontade de Deus, né? Davi poderia fazer isso se ele tivesse nesse nível de fé. Mas como ele não estava, usou um recurso, porém sem valorizar esse recurso. O que ele valorizava? Não, eu estou com Deus comigo. Isso é uma coisa que acontece da noite para o dia? Não, a Escritura mostra, Davi mesmo conta que antes, quando ele estava lá com as ovelhas, com menino ainda, ele enfrentou um leão para salvar as ovelhas, enfrentou um urso, e Deus protegeu ele. Isso vai crescendo. A gente precisa aprender a vencer nas situações que vão acontecendo e acumulando a fé. Por isso é necessário a luta. Nosso Deus é o Deus dos exércitos. Ele prepara nós para sermos forjados com a coragem da fé, né? E é assim que aconteceu com Davi. Daí a importância de olhar para ele. Vamos dizer, Davi orava sem cessar? Olha, Davi, eu não sei se ele orava sem cessar, mas ele fez salmo pra caramba, e cada salmo é uma oração. Ele tocava música o tempo todo com o rebanho, cantando salmos a Deus, e isso ele era ação também do Espírito, porque ia formando aqueles textos que hoje estão registrados. Então é assim que a gente se fortalece em Deus, e essa é a importância que nós devemos dar a oração contínua, porque nós precisamos crescer na fé. Cada vez mais, enquanto o mundo caminha para uma apostasia, que é o esquecimento da fé, que é a escuridão, aqueles que estão vivos em Cristo precisam se fortalecer na fé. E é assim que nós vamos terminar o nosso assunto de hoje, desejando a todos essa batalha e essa vitória, tá? Nos colocamos diante de Deus para glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu todas as coisas, a morte, a enfermidade, venceu as dores, a fome, a peste por nós. E nele nós somos mais que vencedores. Senhor, que o vosso nome seja glorificado e que Jesus Cristo seja, Senhor, a fonte de poder em nosso coração, e que teu Espírito nos ensine tudo isso na graça que ele nos concedeu na cruz. Amém.